Olá, boas-vindas a mais uma análise. Vamos tentar imaginar só por um momento a sociedade inteira como se fosse um paciente gigantesco e super complexo. Para entender o que dói, onde estão as feridas e, o mais importante, como curar tudo isso, a gente precisa de um médico de excelência, certo? É exatamente com essa mentalidade que vamos explorar a obra de John Locke hoje. No nosso mergulho, não vamos olhar para Locke apenas como um filósofo isolado em uma biblioteca, mas sim como o verdadeiro médico das instituições, diagnosticando os males do mundo e prescrevendo um tratamento muito específico: o contrato social. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro tem 5 etapas bem diretas para destrinchar o projeto de Locke. Passaremos pela sua transformação de médico em filósofo, a vida no que ele chama de estado natural, a exploração das leis naturais e da propriedade, a formulação do contrato social e, por fim, como ele propõe dividir o poder do governo para garantir a saúde da sociedade. Parte 1. O médico que se tornou um filósofo. Afinal, para compreender a cura, a gente precisa primeiro entender o doutor. Olhando para a trajetória de Locke, que viveu entre 1632 e 1704, a gente nota algo fascinante. A formação acadêmica dele era, de fato, em medicina. A grande virada de chave acontece quando ele vai tratar a saúde de um político muito influente, o Ashley Cooper. É esse contato tão próximo com Cooper que arrasta Locke para dentro do caldeirão político. E as coisas ficaram bem tensas, viu? O clima pesou a ponto de ele precisar se exilar na Holanda e depois na França. Locke só consegue voltar de vez para a Inglaterra em 1688, surfando na onda da Revolução Gloriosa, e já volta atuando diretamente como conselheiro político do próprio Guilherme de Orange. E é logo após toda essa turbulência que ele publica seus maiores trabalhos, em 1689 e 1690. Toda essa bagagem prática, sentindo as dores do poder real, moldou profundamente o diagnóstico que ele fez da sociedade. Agora, o que é realmente interessante aqui é a evolução intelectual brutal pela qual Locke passou. Analisando os registros históricos de forma neutra, a gente descobre que ele não começou com a mentalidade que o tornou famoso. Lá no início, a visão política dele pendia bastante para os regimes absolutistas. Mas, depois de viver exílios, pressões e uma revolução, a filosofia dele dá uma guinada incrível, passando a defender fortemente regimes com distribuição de poder. É uma mudança radical na maneira como ele enxergava a saúde de um Estado. Parte 2. A vida no estado de natureza. Vamos checar como era a linha de base dessa nossa humanidade. Locke define o estado de natureza como aquela condição primeva à saúde básica da humanidade antes de qualquer intervenção governamental aparecer. E aqui tem um detalhe genial. Diferente de outros filósofos que pintavam o início da humanidade como um cenário caótico e de guerra o tempo todo, o diagnóstico de Locke era bem mais otimista. Para ele, era um estado de harmonia relativa e plena liberdade. O motivo? Porque as pessoas são fundamentalmente racionais, plenamente capazes de viver em paz em sua condição natural original. Então, diante dessa suposta paz baseada na razão, surge uma dúvida inevitável: qual o problema disto? Se a linha de base é tão harmônica assim, para que inventar governo, criar leis e toda essa complicação? O que corrompe essa tranquilidade? O grande problema mora no elemento que falta: a ausência de um árbitro. É aí que a harmonia se mostra ser apenas relativa. Pensa bem. No estado de natureza ideal, todos atuam como juízes ao mesmo tempo. E imagina um jogo intenso onde não tem um juiz neutro para apitar as faltas. Sem esse agente totalmente imparcial para resolver as disputas de fora, qualquer desentendimento banal pode escalar para uma catástrofe. Cada um passa a agir como juiz de sua própria causa, o que destrói completamente qualquer chance de justiça isenta e põe fim à paz. E isso ilustra brilhantemente o contraste genial que Locke faz dividindo a natureza humana em 2 cenários bem diferentes. De um lado, temos o estado de natureza ideal, aquele cheio de racionalidade, harmonia e liberdade solta. Do outro lado, surge a doença terrível que ameaça tudo isso: o estado de guerra. Essa patologia começa a aparecer quando as populações crescem demais e os recursos ficam escassos, matando aquela harmonia racional. O estado de guerra é pura força sem direito, sem justiça. É a lei do mais forte esmagando o resto quando as coisas começam a faltar. Parte 3. Leis naturais e propriedade. Vamos ver agora quais são os direitos que essa doença tenta destruir. Para dimensionar exatamente o que está em risco quando a sociedade adoece e cai no estado de guerra, Locke nos apresenta as leis naturais. São direitos fundamentais e irrenunciáveis que já pertencem aos indivíduos muito antes de qualquer governo ser sequer pensado. Estamos falando da vida, da liberdade e dos bens materiais, que ele resume na ideia de propriedade. Mantendo a nossa metáfora médica, a vida, a liberdade e a propriedade são literalmente os sinais vitais de uma sociedade saudável. Ameaçar qualquer um deles é o mesmo que um ataque fulminante à saúde de toda a comunidade.
Mas, falando da parte material, como essa propriedade é criada de forma justa? O mecanismo por trás disso é fantástico. Tudo começa com a natureza bruta, que num primeiro momento não tem dono nenhum. Em seguida entra o nosso esforço, o nosso suor, o trabalho humano. Quando esse trabalho se mistura com a natureza intocada, bang! Cria-se ali a propriedade privada. É a sua energia e o tempo da sua vida carimbados no mundo material que geram o seu direito legítimo à posse. Só que existe uma condição crucial em toda essa engrenagem. A propriedade privada traz benefícios enormes, claro, mas ela simplesmente não pode ficar ociosa. Esse é um pulo do gato na teoria. Acumular montanhas de recursos só pelo ato de acumular sem dar nenhum uso produtivo a eles cria uma inflamação, um desequilíbrio social tremendo que vai contra o propósito natural das coisas. Guardem com carinho essa ideia da ociosidade, porque ela vai gerar uns dilemas excelentes lá na frente. Mas agora, com esse diagnóstico montado, a escassez de recursos gerando atritos e a falta de um árbitro para botar ordem na casa, a gente precisa urgentemente de uma solução. Parte 4. Forjando o contrato social. Chegou o momento de prescrever a receita médica para essa sociedade. Ao analisarmos como Locke forja esse contrato, é super comum bater aquela dúvida. Isso não é hobbesiano? É essencial separar as coisas de vez aqui. Para Thomas Hobbes, o contrato social nasce porque o estado de natureza já é o caos absoluto, a pura guerra de todos contra todos. Seria como aplicar morfina em um paciente que já está na UTI. Com Locke é completamente diferente. O contrato social dele atua muito mais como uma medicina preventiva. A gente constrói o Estado não para sair do caos profundo, mas para prevenir que a sociedade caia nesse estado de guerra. É uma estrutura montada para organizar a casa e garantir que as leis naturais continuem inteiras. Tem uma citação do Locke que carrega todo o peso monumental do argumento dele. Prestem bastante atenção nas palavras. Ele diz: a maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras. O grande destaque aqui está na concordância. O consentimento voluntário é tudo. As pessoas pesam na balança e percebem que é infinitamente melhor viver abraçadas por um estado que garanta segurança e propriedade do que ficar na corda bamba do estado de natureza. E uma cláusula inegociável desse contrato é a rejeição total a qualquer forma de governo absoluto. Na visão médica de Locke, focar a autoridade inteira nas mãos de um só governante seria como injetar veneno achando que é a cura. Ele argumenta de forma isenta, mas implacável. O poder absoluto simplesmente não atende aos interesses do povo. Ele serve exclusivamente ao interesse próprio de quem manda. É uma constatação crua que acabou servindo como pilar para toda a teoria constitucional que temos hoje. Parte 5. Dividindo o poder do governo. A bula de como administrar essa cura na dosagem correta. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática para criar o nosso grande árbitro definitivo. Já que o poder absoluto envenena, a dosagem correta está em diluir tudo através da separação de funções. Locke defendia 2 braços essenciais. Primeiro, o legislativo. O papel dele é ditar as regras gerais, segurar a violência e blindar a liberdade, sendo o grande órgão supremo de tudo. Mas o curioso é que Locke achava que esse legislativo não precisava estar sempre aberto trabalhando sem parar. Agora, o executivo é diferente. Esse poder, sim, precisa ser permanente, porque a função dele é botar as leis para rodar na rua, garantir a propriedade e proteger a nação de qualquer ameaça externa. E um detalhe bem legal dessa época é que o poder judiciário ficava ali embutidinho dentro das funções do executivo. Além disso, como todo bom médico que sabe que a realidade às vezes foge do controle, a receita de Locke inclui uns protocolos de emergência maravilhosos. Ele entendia que, no calor do momento, num cenário de crise muito aguda, o poder executivo precisava ter uma flexibilidade tática. Poderia até mesmo agir sem seguir as prerrogativas legais tão à risca. Mas calma, isso tem uma trava pesadíssima. Essa manobra radical só é válida se for estritamente focada em salvar o bem maior de todos. É tipo o desfibrilador que dá aquele choque no peito para manter o paciente respirando quando a coisa aperta. Então, o ponto crucial é conseguir absorver a profundidade absurda que existe nesse diagnóstico feito por Locke lá atrás. Vimos como nosso suor e trabalho criam o que é nosso e como o Estado se transforma nesse árbitro fundamental para segurar o caos. Mas um trabalho incrível assim sempre deixa algumas perguntas ecoando na nossa cabeça, representadas justamente aqui no fim. Lembram daquela regra sagrada de que a propriedade não pode ficar encostada juntando poeira? O que significa a propriedade não ser ociosa?
como o trabalho resolve este problema crônico do acúmulo desnecessário e, o mais instigante de tudo, como a invenção da moeda ajuda nesta resolução toda. São quebra-cabeças sensacionais sobre o valor do dinheiro, do nosso esforço e da própria natureza humana que ficam de reflexão. Agradeço demais pela companhia em mais esta análise.